Saudações calouros, eu me chamo Inara Larissa, sou professora de Química do cursinho, certo? E hoje nós vamos iniciar um conteúdo que é muito importante. Por que é muito importante? Porque ele cai com uma frequência muito grande na sua prova do Enem, certo? Que é o conteúdo de estequiometria, ou conhecido também como cálculos estequiométricos. Bom, para a gente adentrar no conteúdo, nós temos que primeiro conceituar o que é estequiometria. A palavra estequiometria ela vem do grego e significa medir elementos. A estequiometria nada mais é do que o cálculo das quantidades de reagentes e ou produtos de uma reação química, onde essas quantidades elas têm que seguir necessariamente uma proporção constante. Como assim? Se atenta ao seguinte exemplo. Quando nós vamos fazer um bolo, nós temos que seguir uma receita, onde nessa receita as quantidades dos produtos para fazer o bolo, elas vão seguir uma proporção constante. Exemplo, para fazer um bolo, eu vou utilizar 1 litro de leite, 5 ovos e 1 quilo de trigo. Para eu fazer 2 bolos, eu vou ter que duplicar essas quantidades, certo? E na estequiometria funciona desse mesmo jeito, ok? Bom, para nós iniciarmos os cálculos estequiométricos, nós temos que seguir umas regras importantes. Primeiro, nós temos que escrever a equação química. A equação química é a que representa uma reação química, certo? Depois, nós temos que balancear ou acertar os coeficientes dessa reação. Por que nós temos que fazer isso? Por que nós temos que balancear? Porque quando nós balanceamos os coeficientes, nós acertamos as quantidades de reagentes e as quantidades de produtos. Como assim? Exemplo, numa reação química, eu tenho nos meus reagentes 8 átomos de oxigênio. Então, eu tenho que ter obrigatoriamente nos meus produtos 8 átomos também de oxigênio. Por quê? Segundo a lei de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria. Nós temos então que manter as quantidades no início e no fim, as mesmas quantidades, certo? Depois, nós temos que estabelecer uma regra de 3 entre os dados pedidos e os dados cedidos no meu problema, ok? Bom, nós temos alguns casos gerais de cálculo estequiométrico. Primeiro, quando o dado e a pergunta são expressos em massa. Observem esse seguinte exemplo. Ele está pedindo para calcular a massa de óxido cúprico obtida a partir de 2,54 gramas de cobre metálico. Então, ele quer que você calcule a massa de óxido cúprico obtida a partir da massa de cobre metálico, segundo a seguinte reação química. Eu tenho cobre metálico reagindo com oxigênio, produzindo então óxido cúprico. Eu tenho aqui uma reação de combustão do cobre, certo? O primeiro passo já foi dado, que é escrever a equação química. O segundo passo é balancear a minha reação química. Olha lá. No meu reagente eu tenho 2 cobres. Então, nos meus produtos eu tenho que ter necessariamente também 2 cobres. No meu reagente eu tenho 2 oxigênios. Então, nos meus produtos eu tenho que ter também necessariamente 2 oxigênios. E assim eu consigo balancear a minha equação química. Depois eu vou fazer a minha regra de 3, observando primeiro a proporção em mols. Eu tenho 2 mols de cobre produzindo 2 mols de óxido cúprico, certo? Entretanto, ele está pedindo a quantidade em gramas. A quantidade em gramas que é produzida a partir de 2,54 gramas de cobre, a quantidade em gramas de óxido cúprico. Então, nós temos que fazer uma conversão de mols para gramas. E como nós vamos fazer isso? É só nós lembrarmos da massa molar. O que é a massa molar? A massa molar nada mais é do que a massa que um mol de qualquer substância vai ter. Exemplo, a massa molar do cobre é 63,5 gramas. E o que isso significa? Significa que um mol de cobre tem exatamente 63,5 gramas de massa, certo? E a partir desse dado eu consigo calcular, então, a minha quantidade aqui na minha regra de 3. Ele cede a massa molar do cobre e a massa molar do oxigênio. Então, eu posso utilizar esse dado e substituir aqui na minha regra de 3. Como eu tenho 2 mols, eu vou ter que multiplicar essa massa molar por 2. Então, vai ser 2 vezes 63,5 gramas para
2 vezes 79,5 gramas. Mas, professora, de onde surge essa quantidade aí, esses 79,5 gramas? Esses 79,5 gramas nada mais é do que a massa molar do óxido cúprico, que a gente pode obter somando a massa molar do cobre mais a massa molar do oxigênio, já que o óxido cúprico ele é formado por oxigênio e cobre. Então, somando essas massas molares, nós obtemos 79,5 gramas, que é a massa molar do óxido cúprico. Como eu tenho 2 mols, eu vou ter que multiplicar essa quantidade por 2, certo? Então, eu faço a proporção e depois, na minha segunda linha da minha regra de 3, eu coloco o dado que foi cedido pela questão, que é 2,54 gramas de cobre. Então, 2,54 gramas de cobre vai produzir quantas gramas de óxido cúprico? Eu faço a minha regra de 3 e eu descubro que 2,54 gramas de cobre conseguem produzir 3,18 gramas de óxido cúprico, certo? Bom, agora nós vamos para o nosso segundo caso, que é quando o dado é expresso em massa e a pergunta em volume. Observa lá. Calcule o volume de gás carbônico obtido nas CNTP. Olha lá, observe esse dado importante que ele deu, CNTP. O que significa CNTP? Significa condições normais de temperatura e pressão. Quando nós falamos de CNTP, nós temos que lembrar que a temperatura ela tem sempre que estar a 273 Kelvin ou 0 graus Celsius. E a pressão ela é sempre 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio, ok? Então, nós temos que grifar essa parte, porque é muito importante. Olha lá, calcular o volume de gás carbônico obtido nas CNTP por calcinação de 200 gramas de carbonato de cálcio. Então, ele está pedindo o volume de gás carbônico obtido através da calcinação de 200 gramas de carbonato de cálcio. Bem aqui eu tenho a minha equação química que está acontecendo, Desculpa. O carbonato de cálcio ele está sofrendo decomposição térmica, que nada mais é do que a calcinação. Está se transformando em óxido de cálcio e em gás carbônico. E ele está pedindo o volume de gás carbônico obtido através dessa calcinação, certo? Primeira coisa, nós temos que escrever a equação química. Como a equação química ela já foi dada, nós temos que partir para o segundo passo, que é balancear a equação química. Como vocês podem observar, a equação química ela já estava balanceada. Por quê? Porque nos meus reagentes eu tenho um cálcio e nos meus produtos eu também tenho um cálcio. Nos meus reagentes eu tenho um carbono e nos meus produtos eu também tenho um carbono. E nos meus reagentes eu tenho 3 oxigênios e nos meus produtos eu tenho também 3 oxigênios, certo? Terceiro passo, eu vou fazer a minha regra de 3. Só que antes disso eu tenho que observar a proporção em mol. 1 mol de carbonato de cálcio consegue produzir 1 mol de gás carbônico, certo? Eu tenho que transformar esse 1 mol de carbonato de cálcio para gramas para eu poder conseguir fazer a minha regra de 3. E eu tenho que transformar esse 1 mol de gás carbônico para litros para eu poder conseguir resolver minha regra de 3, certo? E como é que eu vou fazer isso? Bom, a gente já sabe transformar mol para gramas, que eu ensinei para vocês na questão anterior, que foi justamente utilizando a massa molar da substância. A massa molar do carbonato de cálcio é 100 gramas, certo? Então, como eu tenho apenas 1 mol, eu vou deixar essa quantidade de massa mesmo, que é 100 gramas, ok? E agora, como eu vou transformar 1 mol de gás carbônico para litros? Como é que eu vou fazer isso? Lembra lá que eu disse para vocês grifarem a CNTP? Grifarem porque esse é um dado muito importante. Por quê? Porque nós temos que lembrar que qualquer gás, ou seja, que tenha 1 mol de matéria, qualquer gás que tenha 1 mol de matéria na CNTP vai ocupar 22,4 litros de volume, sempre. Exemplo, eu tenho 1 mol de gás carbônico na CNTP, vai ocupar 22,4 litros de volume. Eu tenho 1 mol de gás hidrogênio na CNTP,
esse 1 mol vai ter que ocupar necessariamente 22,4 litros, certo? Então, bem aqui eu tenho 1 mol de gás carbônico. Então, esse 1 mol de gás carbônico, ele vai ocupar 22,4 litros, porque está na CNTP. Se não estivesse na CNTP, o volume seria diferente, nós teríamos que usar a equação de Clapeyron, que é a equação dos gases, que é PV igual a nRT. Só que aqui, como está na CNTP, nós só colocamos aqui como 22,4 litros, sem precisar utilizar a fórmula, certo? Então, eu fiz a conversão de 1 mol de carbonato de cálcio para gramas e eu fiz a conversão de 1 mol de gás carbônico para litros. E agora eu faço a minha proporção. Se 100 gramas de carbonato de cálcio conseguem produzir 22,4 litros de carbonato de cálcio, de gás carbônico, desculpa, então 200 gramas de carbonato de cálcio vão produzir quantos litros de gás carbônico? Fazendo a minha regra de 3, eu chego à conclusão de que 200 gramas de carbonato de cálcio conseguem produzir 44,8 litros de gás carbônico, ok? A gente vai para o segundo passo, que é balancear a equação química, certo? Bom, bem aqui eu tenho a minha equação e eu vou balancear essa minha equação. Como eu vou balancear? Eu tenho exatamente 2 hidrogênios nos meus reagentes, então eu tenho que ter também 2 hidrogênios no meu produto. Se eu tenho 2 cloros nos meus reagentes, eu tenho que ter também 2 cloros no meu produto. E assim eu consigo balancear a minha equação química. Bom, o terceiro passo é montar a regra de 3. Só que, primeiramente, nós temos que observar a proporção em mols, certo? 1 mol de gás hidrogênio produz exatamente 2 mols de cloreto de hidrogênio. Bom, lembra lá no enunciado da questão que ele diz que esses gases estão na mesma temperatura e pressão. Se eles estão na mesma temperatura e pressão, nós temos que lembrar de uma leizinha muito importante, que é a lei das proporções volumétricas, certo? A lei das proporções volumétricas, ela diz a seguinte coisa: se nós tivermos uma reação química, e nessa reação química nós temos gases, e esses gases eles estão nas mesmas condições de temperatura e pressão, a proporção estequiométrica dessa equação química vai ser a mesma proporção entre os volumes desses gases. Como assim? Observem lá, eu tenho 1 mol de gás hidrogênio produzindo 2 mols de gás clorídrico. Então, eu vou ter necessariamente 1 volume de gás hidrogênio produzindo 2 volumes de gás clorídrico. Observem que a proporção ela é a mesma. Mas por que a proporção é a mesma? Porque esses gases eles estão nas mesmas condições de temperatura e pressão, certo? Então, a gente pode utilizar isso. Então, a gente pode fazer essa conversão para a seguinte coisa: 1 litro de gás hidrogênio consegue produzir exatamente 2 litros de gás clorídrico. Então, 15 litros de gás hidrogênio consegue produzir quantos litros de gás clorídrico? Então, fazendo a regra de 3, nós chegamos à conclusão de que 15 litros de gás hidrogênio conseguem produzir exatamente 30 litros de gás clorídrico, certo? Observem que eu coloquei aqui errado, porque eu coloquei gás carbônico, mas não é gás carbônico, tá, gente? É gás clorídrico. Eu devo ter me confundido com a questão anterior, mas o cálculo está certo, ok? Entenderam o que é para fazer? Então, nós temos que observar se a questão ela fornece o dado em que diz que os gases estão na mesma pressão e temperatura. Se eles estiverem na mesma pressão e na mesma temperatura, nós vamos utilizar essa lei, que é a lei das proporções volumétricas constantes, onde segue a mesma proporção estequiométrica da reação química, ok? E aí o cálculo ele é muito facilitado, ele fica muito fácil. Então, agora a gente vai para o quarto tipo de caso, que é quando o dado é expresso em massa e a pergunta é em número de partículas. Exemplo: quantas moléculas de gás carbônico podem ser obtidas pela queima completa de 4,8 gramas de carbono puro? Então, observem que ele quer que você diga quantas moléculas de gás carbônico são produzidas a partir da queima, de 4,8 gramas de carbono puro. Observem que a equação química ele já deu. A equação química aqui é uma reação de combustão do carbono.
onde o carbono ele está reagindo com o oxigênio e está produzindo gás carbônico. Só que ele excede o dado em gramas e ele pede a quantidade de moléculas de gás carbônico. Então, como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou resolver esse cálculo estequiométrico? Bom, a primeira coisa é escrever a equação química. Nós já escrevemos a equação química. O segundo passo é balancear essa equação química. Como vocês podem observar, essa equação química ela já está balanceada, ok? Então, nós vamos partir para o terceiro passo, que é montar a regra de três. Primeiro, nós temos que observar as proporções em relação à quantidade em mols. Eu tenho 1 mol de carbono produzindo 1 mol de gás carbônico. Como é que eu vou transformar esse 1 mol de carbono para gramas? Nós já sabemos, né, que nós aprendemos, que é só utilizar a massa molar da substância. A massa molar do carbono é 12 gramas, então eu vou substituir. No lugar de 1 mol, eu vou colocar 12 gramas, ok? E como é que eu vou transformar agora esse 1 mol de gás carbônico para moléculas? Bom, gente, nós temos que lembrar da constante de Avogadro, não sei pronunciar o nome, Avogadro, ok? Bom, eu coloquei bem aqui, com uma atenção aqui para vocês observarem, ó. Não esquecer que para fazer a conversão de mols para número de partículas, é necessário utilizar a constante de Avogadro, onde 1 mol sempre vai ser igual a 6,02 vezes 10 a 23 partículas, certo? Então, 1 mol de gás carbônico vai ter necessariamente 6,02 a 23 moléculas. Se fossem 2 mols, eu ia ter que pegar essa quantidade, que é 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, e multiplicar por 2. Como eu só tenho 1, eu vou multiplicar por 1, ok? Então, 12 gramas de carbono conseguem produzir 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, 4,8 gramas vão produzir quantas moléculas de gás carbônico? Olha lá, fazendo a regra de 3, nós chegamos à conclusão que 4,8 gramas de carbono conseguem produzir 2,4 vezes 10 a 23 moléculas de gás carbônico, ok? Bom, nós falamos dos casos gerais e agora nós vamos falar dos casos particulares de cálculo estequiométrico. O primeiro deles é quando aparecem reações consecutivas. O que é reações consecutivas? Reações consecutivas aparecem quando eu tenho uma reação global e essa reação global ela acontece por partes. Exemplo, bem aqui eu tenho a produção do ácido sulfúrico. A produção do ácido sulfúrico é uma produção que acontece através de 3 reações consecutivas, onde eu tenho, primeiramente, a síntese do dióxido de enxofre, depois eu tenho a síntese do trióxido de enxofre e, por último, eu tenho a produção do gás sulfúrico através da através da reação do trióxido de enxofre com a água, ok? Então, vocês podem observar que a produção do ácido sulfúrico, ela se dá através de 3 reações, se dá através de 3 partes. E como é que a gente vai fazer os cálculos estequiométricos a partir de reações desse tipo? Observem lá. Bom, nós temos que fazer a seguinte coisa, nós temos que chegar a uma reação global. E para a gente chegar a uma reação global, nós temos que somar as reações consecutivas. Só que para nós somarmos as reações consecutivas, nós temos que desconsiderar os participantes intermediários. O que são os participantes intermediários? Os participantes intermediários são aquelas substâncias que participam da reação, certo? São produzidas em uma etapa da reação, entretanto, são consumidas na etapa subsequente, certo? Observem lá, bem aqui eu tenho a síntese do dióxido de enxofre,
ok? Onde é produzido o dióxido de enxofre. Entretanto, o dióxido de enxofre ele já é consumido na minha segunda etapa da reação, ok? Então, o dióxido de enxofre ele é um participante intermediário e a gente tem que desconsiderar ele. Assim também como o trióxido de enxofre, porque na segunda etapa ocorre a produção do trióxido de enxofre. Só que o trióxido de enxofre ele é consumido na última etapa da reação química. Então, o trióxido de enxofre ele é um participante intermediário, ok? Observem o que eu coloquei aqui no balãozinho para vocês. Atenção! Primeiro, é necessário cancelar todas as substâncias intermediárias. Segundo, é necessário que todas as equações estejam balanceadas individualmente. Ou seja, nós temos que balancear individualmente as equações químicas. Por quê? Olha lá, se eu tenho aqui, na minha primeira etapa, produzindo 1 mol de dióxido de enxofre, eu tenho que ter também 1 mol de dióxido de enxofre sendo consumido na segunda etapa, porque se eu não tiver nessa mesma proporção, eu não vou poder cancelar, certo? Então, o balanceamento individual de cada reação química serve para isso, para nós conseguirmos cancelar os participantes intermediários e para que a gente consiga também somar e chegar à nossa equação global. Então, chegando à equação global, a equação global é a seguinte: 1 mol de enxofre reage com 3/2 mols de gás oxigênio, reagindo com água, produzindo então produzindo então o ácido sulfúrico. E aí eu tenho a minha reação global, ok? E através dessa reação global, eu consigo calcular o que ele estava pedindo. Eu nem lembro o que ele estava pedindo, bora ver aqui, ó. Ele estava pedindo a massa de ácido sulfúrico produzida a partir de 8 toneladas de enxofre, ok? Então, ele quer que você determine a massa de ácido sulfúrico produzida a partir de 8 toneladas de enxofre. E bem aqui eu tenho a minha reação química global, ok? Depois da reação química global, nós vamos balancear. Nós observamos que a equação ela já está balanceada. E aí a gente vai fazer a nossa regra de três. Primeiramente, nós temos que observar a proporção em mol. 1 mol de enxofre consegue produzir exatamente 1 mol de ácido sulfúrico. Então, 32 toneladas de enxofre conseguem produzir 98 toneladas de ácido sulfúrico. De onde surgiu tonelada? De onde surgiu isso? Bom, gente, tonelada nada mais é do que uma unidade de medida para massa também. Então, eu posso transformar a quantidade em gramas para tonelada. É só eu pegar a quantidade em gramas e multiplicar por 1000, ok? É só eu fazer isso. Então, se eu tenho 32 gramas, para eu transformar em 32 toneladas, eu vou ter que multiplicar por 1000, ok? E bem aqui, olha, eu pulei uma parte, como vocês podem observar. Eu coloquei um mol, aí depois de eu colocar a proporção em mol, eu coloquei a proporção em gramas, porque 1 mol de enxofre tem exatamente 32 gramas. E 1 mol de ácido sulfúrico tem exatamente 98 gramas. Só que como a pergunta aqui está pedindo em toneladas, eu multipliquei logo por 1000. E por isso aqui que apareceu 32 toneladas e 98 toneladas. Entenderam? Então, olha lá. 32 toneladas de enxofre conseguem produzir 98 toneladas de ácido sulfúrico. Então, 8 toneladas de enxofre vão produzir quantas toneladas de ácido sulfúrico? Fazendo a regra de 3, eu chego a essa resposta aqui, que 8 toneladas de enxofre conseguem produzir exatamente 24,5 toneladas de ácido sulfúrico, ok? Desculpa de novo. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre esse segundo caso, que é um caso especial, que é quando aparecem 2 tipos de reagente
o reagente limitante e o reagente em excesso. Eu tenho a minha determinada reação química e nessa minha reação química eu vou ter um reagente limitante e um reagente em excesso. Observe lá. O reagente em excesso é aquele em que está em maior quantidade e o reagente limitante é aquele em que está em menor quantidade. O reagente limitante é quem determina o percurso da reação. Como assim, Nara? Olha lá. Exemplo, misturam-se 147 gramas de ácido sulfúrico e 100 gramas de hidróxido de sódio para que reajam segundo a equação química. Bem aqui eu tenho a equação química, né? Representando a reação entre o ácido sulfúrico e o dióxido de sódio, produzindo então o sulfato de sódio e água, ok? Bem aqui, gente, eu vou observar que ele disse que 147 gramas de ácido sulfúrico reagiu com 100 gramas de hidróxido de sódio. Só que calculando a massa de hidróxido de sódio que reagiria com os 147 gramas de ácido sulfúrico, nós chegamos à conclusão de que para reagir completamente com 147 gramas de ácido sulfúrico, nós precisamos de 120 gramas de hidróxido de sódio. Só que nós não temos 120 gramas de hidróxido de sódio, nós temos 100 gramas de hidróxido de sódio. Então, o que a gente consegue observar? Nós conseguimos observar que o reagente em excesso é o ácido sulfúrico, porque o ácido sulfúrico ele está numa quantidade maior do que a necessária, ok? E o reagente limitante, que é aquele que vai determinar o caminho da minha reação, ou seja, o percurso da minha reação, é o hidróxido de sódio, porque ele tem apenas 100 gramas, ele está numa quantidade menor. Então, observem lá. Como nós temos apenas 100 gramas de hidróxido de sódio, dizemos, olha lá, que neste problema o ácido sulfúrico é o reagente em excesso e o hidróxido de sódio é o reagente limitante, ok? Foi o que eu disse para vocês. Lembrando, gente, olha, esse cálculo aqui que eu fiz foi uma regra de 3 simples, só para mostrar que o ácido sulfúrico ele está em excesso e o dióxido de sódio ele está em pouca quantidade, ele é o reagente limitante, tá? Então, para determinar, por exemplo, a quantidade de sulfato de sódio produzida nessa reação, é necessário que o cálculo seja feito a partir do reagente limitante, que é o hidróxido de sódio, e não a partir do reagente em excesso. Por quê? Porque se a gente fizer o cálculo estequiométrico considerando o ácido sulfúrico, nós vamos chegar a uma resposta errônea, porque nós temos que lembrar que o ácido sulfúrico ele está em excesso, ok? E o reagente limitante é o dióxido de sódio. Então, não importa se eu tenho uma quantidade absurda de ácido sulfúrico. Se eu tiver uma quantidade pequena de hidróxido de sódio, a minha reação química ela vai acontecer seguindo a proporção do hidróxido de sódio, ok? Observem lá, 2 mols de hidróxido de sódio conseguem produzir 1 mol de sulfato de sódio. Então, 2 vezes 40 gramas, de onde surgiu esse 40 gramas? Surgiu daqui, ó. Lembrando que a massa molar do hidróxido de sódio é 40 gramas. Então, 40 gramas, 2 vezes 40 gramas de hidróxido de sódio vão produzir 142 gramas de sulfato de sódio. Lembrando aqui, olha, eu esqueci de colocar a massa molar do sulfato de sódio, mas se vocês forem fazer os cálculos, vocês conseguem observar que a massa molar do sulfato de sódio é 142 gramas, como eu coloquei aqui, tá? Então, 100 gramas de hidróxido de sódio conseguem produzir quantas gramas de sulfato de sódio? Fazendo a regra de 3, eu chego à conclusão de que 100 gramas de hidróxido de sódio conseguem produzir exatamente 177,5 gramas de sulfato de sódio, ok, gente? Então, olha lá. Prestem atenção de novo no que eu vou dizer, vou repetir. Quando nós temos um reagente limitante e um reagente em excesso, nós temos que fazer o cálculo estequiométrico a partir do reagente limitante, porque é ele que vai determinar a quantidade produzida de produtos, certo? É ele que vai determinar o percurso da minha reação. Se eu calcular a partir do reagente em excesso, eu vou ter
um resultado errado, ok, gente? Então prestem atenção para isso. Vamos partir agora para o próximo caso. O próximo caso é quando os reagentes são substâncias impuras. Olha lá, é comum o uso de substâncias impuras, principalmente em reações industriais, ou porque são mais baratos ou porque já são encontrados na natureza acompanhados de impureza. Dificilmente nós conseguimos encontrar na natureza substâncias puras. Normalmente, elas são encontradas agregadas a outras substâncias. E aí nós chamamos então de substância impura. É o caso, por exemplo, como eu coloquei aqui para vocês. Observem aqui esses exemplos, essas imagens. Bem aqui eu tenho água mineral e bem aqui eu tenho algumas ligas metálicas, como o bronze, o latão, o ouro 18 quilates, certo? Essas substâncias aí, principalmente a água mineral, é uma substância impura. Por que é uma substância impura? Porque a água ela não está sozinha ali. Ela está adicionada de sais. Então, se ela está adicionada de sais, é uma água impura. A água pura é a água destilada, certo? A água mineral não é uma água pura. Ok, gente? Então, olha lá. Bem aqui eu tenho também as ligas metálicas. Nós sabemos que as ligas metálicas, elas são misturas homogêneas de metais, ok? Bem aqui eu tenho o meu ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates, ele é uma mistura metálica entre ouro e outras substâncias, como, por exemplo, carbono também. Carbono e, se não me falha a memória, alumínio também, ok? E 18 quilates é referente à concentração, ou seja, a quantidade de ouro que tem nessa liga metálica, ok? Então, nós vamos nos deparar muito com reagentes que são substâncias impuras. E como é que a gente vai calcular, vai efetuar o cálculo estequiométrico a partir desse reagente impuro? Olha lá. Define-se, então, o grau de pureza, que é o quociente entre a massa da substância estudada em relação à massa total da amostra. Então, primeiro, se na questão, no problema, ele disser para ti que nós estamos trabalhando com uma substância impura, nós temos que primeiro calcular o grau de pureza dessa substância, para nós descobrirmos quanto de substância pura tem nessa mistura. Estão entendendo? Olha lá. O grau de pureza, como eu disse para vocês, ele mede a massa da substância analisada dividido pela massa total da mistura. Ok? Então, eu vou dizer para vocês, olha o seguinte exemplo. A água mineral é uma substância impura de água, onde nós temos 80% de água e 20% de impureza. O que isso quer dizer? Que 80% da água da água mineral é composto por água e 20% é composto por outras substâncias, ok? E isso foi partido da onde? Foi partido através do grau de pureza, ok, gente? Olha lá que eu coloquei para vocês. A porcentagem de pureza é o grau de pureza multiplicado por 100. Exemplo, uma amostra de calcita contendo 80% de cálcio sofre decomposição quando submetido ao aquecimento, segundo a equação abaixo. Bem aqui eu tenho o carbonato de cálcio sofrendo uma decomposição térmica, sofrendo uma calcinação e se transformando então em óxido de cálcio e em gás carbônico, ok, gente? Então o que eu tenho que fazer? Ele fala que a calcita tem exatamente 80% de cálcio, ok? A calcita é o carbonato de cálcio, tá, gente? Espera aí que eu acho que isso tá errado. Olha, eu coloquei errado aqui no exemplo, mas uma amostra de calcita contém 80% de carbonato de cálcio, o certo, tá? Então, uma amostra de calcita contém exatamente 80% de carbonato de cálcio. Então, o carbonato de cálcio, ele sofre essa seguinte reação que eu falei para vocês.
E ele está falando sobre a calcita. A calcita é uma substância impura que tem como principal componente o carbonato de cálcio. E ele pergunta qual é a massa de óxidos de cálcio obtida a partir da queima de 800 gramas de calcita. Como a calcita é uma substância impura, e dessa substância impura, apenas o carbonato de cálcio que vai reagir para se transformar em óxido de cálcio, como é apenas ele, nós temos que calcular o grau de pureza. Por quê? Porque se é uma substância pura, nós temos que ter em mente que não vai reagir toda. Se eu tenho 800 gramas de calcita e nesses 800 gramas eu tenho 80% de cálcio, apenas 80% dessa substância vai reagir, porque apenas 80% dessa substância tem cálcio. Estão entendendo? Então eu tenho que primeiro calcular o grau de pureza de carbonato de cálcio nessa amostra de calcita. 100 gramas de calcita, eu tenho exatamente 80 gramas de carbonato de cálcio, ok? Então, em 800 gramas de calcita, eu tenho quantas gramas de carbonato de cálcio? Fazendo a regra de 3, eu descubro que eu tenho exatamente 640 gramas de carbonato de cálcio na amostra de 800 gramas de calcita, ok, gente? Então, olha lá. Eu descobri a massa real de carbonato de cálcio que está contido na calcita, tá? Ok? Então, depois disso, depois de determinar a quantidade exata de carbonato de cálcio, eu vou agora efetuar o meu cálculo estequiométrico, porque a pergunta é a seguinte: ele pergunta a massa de óxido de cálcio obtida a partir da queima de 800 gramas de calcita. Então, ele quer a quantidade em massa de óxido de cálcio a partir da queima da calcita. Mas como eu disse para vocês, a queima da calcita, ela não é uma substância pura. Então, nós temos que calcular a pureza dela em relação ao carbonato de cálcio. Nós temos que encontrar a quantidade de carbonato de cálcio que está presente na calcita, porque é essa quantidade que vai reagir e vai se transformar em óxido de cálcio, que é o que ele está pedindo, ok? Então, nós chegamos aqui ao seguinte cálculo. Assim, nós temos o seguinte cálculo estequiométrico. 1 mol de carbonato de cálcio produz 1 mol de óxido de cálcio e produz também 1 mol de gás carbônico. Ele tinha pedido a massa de carbono. Peraí, bora ver aqui. A massa de óxido de cálcio, tá? A setinha tá errado aqui, mas ele pede a massa de óxido de cálcio obtida a partir da massa de carbonato de cálcio, ok, gente? Então, nós temos que balancear a equação. Vocês podem observar, a equação ela já está balanceada. E o terceiro passo, nós vamos montar a nossa regra de 3. E para nós montarmos a nossa regra de 3, nós temos que seguir a seguinte proporção. Observar que 1 mol de carbonato de cálcio produz exatamente 1 mol de óxido de cálcio, ok? 1 para 1. E a partir disso, a gente vai transformar essa quantidade de mols para gramas, para massa. Lembrando que a massa molar do carbonato de cálcio é exatamente 100 gramas. E a massa molar do óxido de cálcio é exatamente 56 gramas. Então, fazendo essa proporção, nós descobrimos que 100 gramas de carbonato de cálcio produz exatamente 56 gramas de óxido de cálcio. Então, 640 gramas, que foi a massa obtida através do grau de pureza da calcita, produz quantas gramas de óxido de cálcio? Produz, então, fazendo o cálculo de regra de 3, nós observamos que 640 gramas de carbonato de cálcio produz exatamente 358,4 gramas de óxido de cálcio. Ok, gente? Olha, quando o rendimento da reação não é total. Esse é um dos casos muito importantes. O que é rendimento de uma reação química? É o quanto essa reação química ela vai reagir, certo? Olha lá, quando ocorre a formação de uma quantidade de produto menor do que é esperada pela reação química, diz-se que o rendimento da reação não foi total.
O rendimento de uma reação química pode ser calculado pela seguinte fórmula. A fórmula do rendimento ela é bem parecida com a fórmula do grau de pureza. Por quê? O rendimento ele calcula a quantidade de produto obtida sobre a quantidade de produto teórica. Exemplo, eu tenho uma seguinte reação química e essa reação química ela está nas quantidades apropriadas de reagentes, certo? Eu estou seguindo as proporções certinhas de reagentes. Entretanto, essa minha reação química ela produz uma quantidade de produto menor do que é esperado. Vamos dizer, por exemplo, na reação entre o carbono e o oxigênio. A reação entre o carbono e o oxigênio era para produzir, por exemplo, 1 quilo de dióxido de carbono. Só que quando nós vamos analisar, nós conseguimos perceber que não produz 1 quilo, vai produzir uma quantidade menor, mesmo o carbono e o oxigênio estando nas proporções certas. O que foi que aconteceu? Aconteceu que o rendimento da minha reação ela não foi total, ou seja, os reagentes não foram convertidos 100% em produto. Então, eu tenho que calcular o rendimento. E o rendimento eu calculo através dessa fórmula. Ok, gente? O rendimento percentual é o rendimento multiplicado por 100. Ok? Então, se eu tenho rendimento e eu quero descobrir o rendimento percentual, eu vou multiplicar por 100. Meu Deus do céu, eu tossi mais 5 vezes aqui. Bom, exemplo. Num processo de obtenção do ferro a partir da hematita, considere a seguinte equação. Olha, o ferro ele pode ser obtido através da hematita. A hematita é um minério, tá? Que é formado por trióxido de ferro, que é essa fórmula aí que vocês podem observar. Então, o ferro ele pode ser obtido através da hematita, segundo a reação química entre o ferro e o carbono, produzindo então ferro e monóxido de carbono. Olha lá a seguinte reação. Utilizando-se 4,8 toneladas de minério e admitindo-se um rendimento de 80% na reação, a quantidade de ferro produzida será de... Então, ele pede a quantidade de ferro produzida através de 4,8 toneladas de hematita, considerando que o rendimento da reação é de 80% apenas. O que isso quer dizer? Que se eu tiver a minha reação química, apenas 80% dos meus reagentes vão ser convertidos em produtos, certo? Apenas 80% dos reagentes, não vai ser 100%. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que primeiro nós temos que primeiro escrever a equação química, ok? Já foi escrita. Depois nós temos que balancear a equação química. Olha lá, observem que aqui na primeira equação, a equação não estava balanceada. E agora no segundo exemplo, a equação está balanceada aqui na segunda parte, ok? Depois nós temos que calcular a equação segundo o cálculo estequiométrico usual. Como assim? Imaginando que o rendimento ele é 100%. Primeiramente, né? Nós temos que fazer isso. Ou seja, 160 gramas, que é a massa molar do ferro, do trióxido de ferro, vezes 1.000, vai ser igual a 160 toneladas. Nós sabemos disso. Produz exatamente 56 toneladas de ferro, ok? 56 toneladas de ferro multiplicada por 2, porque tem 2 mols. Então, 4,8 toneladas de trióxido de ferro vai produzir quantas toneladas de ferro? Ok? Então, fazendo a regra de 3, nós chegamos à conclusão que 4,8 toneladas de dióxido de ferro conseguem produzir 3,36 toneladas de ferro. Só que, gente, observem que essa reação química aí, ela está considerando um rendimento de 100%. Só que o rendimento ele não é 100%, ele é 80%. Então, como é que a gente vai efetuar o cálculo? Bom, primeiro eu disse para vocês que a gente tinha que calcular a reação, fazer o cálculo estequiométrico a partir da reação de 100% de rendimento, para depois a gente
efetuar o cálculo de 80%. Bom, a massa de 3,36 toneladas de ferro corresponde a uma reação química em que tem rendimento 100%, ok? Então, nós temos que descobrir a massa de ferro que corresponde a uma reação química que tem rendimento de 80%, que é o que ele diz no enunciado da questão. Então, nós vamos fazer essa seguinte regra de três que vocês podem observar aí, onde tem 3,36 toneladas de ferro para 100% e X para 80%, ok? Então, efetuando essa regra de três, nós chegamos a um número de 2,68 toneladas de ferro. Então, numa reação em que tem-se o rendimento de 80%, obtém-se uma massa de 2,68 toneladas de ferro, que, como vocês podem observar, é uma massa menor do que 3,36 toneladas, justamente porque essa minha reação ela não tem rendimento 100%, ela tem rendimento 80%, ok, gente? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, ok? Muito obrigada. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram de Química Evidente, ok? Lá, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem perguntando alguma coisa que provavelmente eu vou responder. Ou vocês podem também mandar mensagem pelo chat do Google Class, ok, gente? Então, tenham um bom dia e um grande abraço.